Quem está preparado para ouvir a palavra do nosso Senhor? Amém? Amém? Quem está pronto para ser reconfigurado aos padrões de fábrica aí? Glória a Deus. Pastor Diogo, vem aqui, pode aplaudir, igreja Nosso Jesus. Glória a Deus. Boa noite, amada igreja. Shalom para todos. Como está o seu coração nessa noite? O Senhor tem atmosferas preparadas para nós. E quando a gente entende que existe uma armadura para nós colocarmos, nós precisamos revestir todos os dias. Quando fala de revestir, fala de entender quais são os itens que você tem nessa armadura para você ver o que é que está fora do padrão. O apóstolo Paulo ele diz revestir de toda a armadura. Não são alguns itens, mas é toda a armadura. Abra sua Bíblia comigo no livro de Efésios. O capítulo é de número 6. Aleluias, glória a Deus. Tem alguém com fome aqui nessa noite? Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Efésios capítulo de número 6. Quando você achar o capítulo, vai até o verso de número 10. Aleluias. Vamos lá. Quem achou, dá uma glória a Deus bem forte. Diz assim, na versão King James. Concluindo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra a cilada do diabo. Porquanto, nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por esse motivo, vesti toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir firmemente no dia mau, e havendo batalhado até o final, permanecereis inabaláveis, sem retroceder. Estais, portanto, os firmes, trazendo em volta da cintura a verdade e vestindo a couraça da justiça, calçando os vossos pés com a proteção do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usai igualmente o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orai no Espírito em todas as circunstâncias, com toda petição e humilde insistência. Tendo isto em mente, vigiai com toda perseverança na oração por todos os santos. Orai do mesmo modo por mim, para que, quando eu falar, seja-me concedido o poder da mensagem, a fim de que destemidamente possa revelar o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador, preso em correntes. Orai para que, permanecendo em Cristo, eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Amém? Ore por você nesse momento. Você precisa entender que é uma guerra constante, é uma batalha constante. E quando a sua visão espiritual ela está fechada, você não consegue compreender, mas você consegue sentir algumas coisas. O problema é que o sentir, ele muitas das vezes faz com que você confunda. O problema é que às vezes só o sentir te deixa às vezes perdido. Porque o enxergar é diferente de sentir.
Sentir está ligado às emoções, as emoções são volúveis, são variáveis. Deus, nós te louvamos, Pai. Nós bendizemos o teu santo nome, Senhor, nessa noite. Nós pedimos que o teu Espírito, que a tua glória, teu caboide venha sobre nós nessa noite. Que nós não saiamos daqui, Pai amado, da mesma maneira a qual nós entramos, mas que nós saímos daqui, Pai amado, entendidos, ó Pai, daquilo que o Senhor tem para nós nessa fase, tem para nós nessa etapa, Senhor. Pai amado, é sobre nós sermos revertidos, é sobre nós estarmos sendo fortalecidos pelo teu poder, pela tua glória, Senhor. Fala tu, Senhor, não eu. Fica à vontade para o Senhor ministrar. Fica à vontade para o Senhor liberar o teu caboide, a tua glória aqui nesse ambiente, Pai. Por favor, Senhor. Nós não queremos apenas sentir, nós queremos ver. Nós queremos dar caminhos, nós queremos estabelecer. Nós queremos destruir, também queremos construir, Pai. Mas nós queremos ser participantes, Pai. Participantes, Senhor, do som da tua voz, participantes, Pai amado, do teu perfume que exala, participantes, Pai amado, do teu abraço que cura, participantes, Pai amado, da ponte, Pai amado, ao qual o Senhor nos direcionou. Fica aqui, Pai. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar? Vamos lá. Prometo ser bem sucinto. Hoje eu pedi a Deus algo bem simples. E confesso a vocês que esse texto de Efésios é um texto a qual eu amo muito. Porque para mim é como se fosse um livro de cabeceira. Na maioria das vezes que eu estou passando algumas tribulações, é esse texto que eu vou para ele. E Deus, ele sempre me traz algo poderoso nesse texto. E eu confesso a vocês que hoje, quando eu li, o que mais me chamou a atenção, depois da mensagem formada, depois da mensagem feita, foi lá atrás, lá embaixo, nos últimos versículos a qual nós lemos, o apóstolo Paulo dizendo que ele é o embaixador de Cristo. Dizendo que mesmo ele estando acorrentado, ele fala, por favor, orem por mim, para que eu revele o mistério do Evangelho. Para que mesmo eu sendo aprisionado, mesmo que eu esteja em corrente, mesmo que eu esteja sendo açoitado, que saia poderes da minha palavra, que eu consiga explicar, que eu consiga revelar. Ele não estava preocupado, eu te falar algo nessa noite, não é sobre o nosso contexto agora, por favor. Ele não estava preocupado com uma igreja, ele não estava preocupado com um problema. Ele sabia que a palavra precisava ecoar durante centenas de anos. Ele sabia que essa palavra precisava ecoar durante milênios. E aqui nós estamos, depois de 2000 anos, falando sobre um homem que estava preso. Não é sobre lugar de revelação. Não é sobre lugar famoso, mas é sobre aonde está o teu coração e aonde está a sua disponibilidade para Deus. Ele não estava no palco de Roma, ele não estava nos palácios pregando para os reis daquela época, mas ele estava cativo. Ele estava dentro de uma cela fétida, ele estava com os seus pés aprisionados, ele estava com as suas mãos aprisionadas. Tudo que ele recebia todos os dias era uma surra. Mas mesmo assim isso não impediu da palavra ecoar pelas celas. Mesmo assim isso não impediu da palavra atravessar Roma, da palavra atravessar Judeia, a palavra atravessar Éfeso, a palavra atravessar o continente, chegar até aqui depois de 2000 anos depois. Você consegue compreender? Então não se preocupe com o lugar geográfico, se preocupe aonde está o seu coração, se preocupe em qual nível você está conseguindo entregar a adoração diariamente. Não é sobre o que os seus olhos estão vendo, sobre o que o seu ouvido está ouvindo, mas é sobre o que Deus está falando. É sobre você entender os processos necessários da vida. É sobre você entender que Deus está te falando algo no meio disso tudo. É sobre você entender que Deus está falando algo para você no meio disso tudo. Não é sobre um processo exato da sua vida transitória, mas é sobre um plano maior. E quando eu entendo esse plano maior, quando eu resolvo a me doar para esse plano maior, vem uma força que é diferente. O apóstolo Paulo, ele fala, ei, não é na tua força, não é na força dos irmãos. Ele não fala para você fortalecer nos seus combates diários, nas suas experiências, nas suas circunstâncias, não é sobre as suas vitórias vencidas, mas ele diz, fortalecei-vos na força do poder de Deus.
Ele está dizendo é na força do poder de Deus, não é na sua força. É naquele que criou os céus, é naquele que criou a terra, é naquele que criou os anjos, é naquele que fez Jesus, é naquele que fez o homem, é naquele que colocou o fôlego de vida, é naquele que criou o Espírito Santo. É todo esse ser poderoso. Foi aquele que criou cada partícula do seu corpo, aquele que formou cada célula, aquele que colocou cada plaqueta, aquele que colocou cada enzima, aquele que colocou cada parte da sua pele, que te formou no útero da sua mãe. É sobre esse cara, é sobre esse ser, é sobre esse espírito, é sobre esse Deus que ele está dizendo que é para nós fortalecermos. Quando você consegue entender tudo isso, você se livrar, você consegue tirar todas as suas cascas, você consegue se livrar de todas as marcas que um dia te fizeram, ou que você mesmo se fez, por desobediência, ou porque quer estar tentando algo novo. E você desprende tudo isso, você consegue entender o cosmos, você consegue entender o mundo, você consegue entender o caminho, você consegue entender de forma diferente. Não com uma visão míope de um lugar pequeno, talvez, que você foi criado. Não, se você saiu, mesmo que você saiu lá do interior da Bahia ou do interior de São Paulo, não é sobre isso. Não é sobre você estar em uma grande metrópole, não é sobre você estar nos Estados Unidos ou no Japão. Não é sobre você estar dentro do palácio com o Trump. Não é sobre esse tipo de visão. Mas é sobre uma visão espiritual, é sobre uma visão celestial, é sobre muito além daquilo que os seus olhos conseguem enxergar. Não é sobre possibilidade, não é sobre chances. Não é sobre aquilo que os seus olhos estão atrelados nos míseros 80, 100 anos que você viverá aqui nessa terra. Não é sobre essas coisas. É sobre uma visão espiritual diferente. Paulo está dizendo, a força não vem de nós, a força vem de Deus. Quero que você entenda, por isso que outra hora está escrito na Bíblia, que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Que Ele está dizendo, não é de você. Ele está dizendo que não importa quantos livros de teologia você leu, não importa quantas horas você tem colecionadas de oração, não importa todos os títulos que você tem, o que importa é aonde está a sua mente hoje, no agora. O que importa é aonde está a tua confiança no agora. É sobre as possibilidades. Porque se depender de nós, certamente nós não suportaremos. Se depender de nós, certamente nós viramos as costas e vamos para lugar nenhum. Eu quero que você entenda isso. Porque não existe outro lugar se não for em Deus. Ele está falando para você se fortalecer no poder de Deus. Que poder é esse? É o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos. É o mesmo poder a qual fez com que Jesus andasse sobre as águas. É o mesmo poder que fez com que Jesus chamasse Lázaro e ele saísse dos mortos para vir à terra novamente. É o mesmo poder que fez com que Pedro pregou e mais de 3.000 pessoas se converteu de forma simultânea. Vamos lá. Segunda lição que ele nos ensina é que quem olha para as pessoas como inimigas já perdeu a batalha. No meio da batalha, quando nós somos inseridos, a partir do momento que eu enxergo uma pessoa como inimiga, eu já perdi a batalha. Porque Paulo está nos ensinando algo. Primeiro ele diz o que não é para nós fazermos. Ele diz para nós não gastarmos as nossas energias lutando contra a carne e sangue. Mas é para quê? Para nós lutarmos contra os principados, contra as potestades que estão nas trevas, nas regiões celestiais. Quando você consegue entender isso, não é sobre quem está vindo, não é sobre quem está se pondo contra você. Eu lembro-me, ano passado, eu estava no meio de um curso e no meio de uma situação, se levantou uma pessoa assim, muito furiosa. Eu falei, não, esse cara aí não está sozinho nem a pau. E aí, na medida que ele veio chegando perto, cada vez mais, sabe, daquele jeitão bem, você vê assim, ó, sai. Cara, ele fez assim, tomou um susto, deu aquela estralada assim. Aí ele deu aquela suadeira, era um dia frio, deu aquela suadeira nele assim. Ele olhou, falei, ei filha, essa guerra aí nós não vencemos discutindo, nós não vencemos debatendo.
Essa guerra aí não é argumento que ganha. Eu quero que você entenda isso. Quando você começa a entender aonde você está inserido, quando você começa a entender como Satanás ele trabalha, o que é pessoas não é nada mais, nada menos que um cavalo no meio dessa guerra. Tem pessoas que se levantam lá no seu trabalho, ela vai te perseguir, ela vai gastar toda a força dela, toda a energia, porque ela deu brecha, ela deu legalidade, alguma coisa em você faz com que ela tenha raiva, faz com que ela tenha nojo, faz com que ela tenha uma disputa pessoal que muitas das vezes ela nem percebe. Ela só acha que é alguma coisa que ela tem contra você, ela não consegue explicar, eu não sei o que é. E às vezes pode ser você também esse cavalo contra alguém. Amém? Vamos lá. Às vezes você dá essa legalidade para os demônios. Às vezes você também dá essa legalidade para o reino das trevas. E é você que tem essa raiva, é você que tem esse nojo, esse desprezo por alguém. Aí Satanás ele vai usar tudo aquilo, ele vai te usar como uma ferramenta moldável para você destruir, para você paralisar. E quando você está no lado que você está sendo atacado, quero que você entenda, quando você está no lado que você está sendo pressionado, você tem que entender. Espera aí, quem está trabalhando aí? Entenda, eu tenho falado demais, acho que nas últimas 3 pregações, sobre a paz que o Evangelho nos dá, que excede todo entendimento. Sobre uma paz que deixa o mundo aterrorizado. Aquilo que não faz com que você perca as estribeiras. Claro que tem, não estou falando que é uma paz que você vai se tornar um banana, não é sobre isso. Mas é sobre você saber se posicionar, é sobre você falar. Algumas verdades precisam ser ditas, por favor. Alguns confrontos é necessário. Sim. Você não vai ser alguém lá no trabalho que vão fazer tudo com você e você vai ficar apenas orando. Não, tem hora que você tem que se levantar. Você não vai ser aquele da família que vai receber pancada e fingir que nada está acontecendo. Tem hora que você tem que se posicionar, tem hora que você vai ter que falar. Não é sobre você ser alguém inerte, não é sobre você ser uma mosca, não é sobre isso. Mas a paz faz com que as palavras saiam de maneira correta. A paz faz com que a palavra saia com autoridade. Porque você começa a ser uma flecha lançada pelo Senhor. Consegue entender? As palavras elas não vão ecoar e voltar vazia, não é sobre isso. Mas é sobre você entender aquilo que está acontecendo. É sobre você entender que por detrás daquilo tem um plano maior. A gente olha para o cenário do Getsemane, está lá totalmente Pedro entusiasmado para poder defender Jesus. Depois que Jesus levanta chorando, depois que Jesus levanta suando sangue, ele encontra com Pedro, ele encontra com Judas. Judas vem beijá-lo. E ali o poder de Jesus se manifesta. Porque o mesmo Jesus que falou Moisés, Moisés, o mesmo Jesus que falou Marta, 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 quando eles perguntam, cadê Jesus? Aí Jesus vai lá e responde, sou eu. A Bíblia diz que todos eles caem. Vocês conseguem entender? Pedro naquela hora ele fica louco, ele fala, que isso? Que poder é esse? É guerra. Porque o poder estava na revelação da identidade de Jesus. O poder estava naquilo que Jesus era, quem Jesus é. É a mesma entidade que está no Gadareno. E quando Jesus chega, ele fala, filho do homem, ainda não é chegado o seu tempo, que tu vieste fazer aqui. Jesus não briga com o Gadareno. Jesus fala sobre os espíritos que está sobre ele. Jesus, ele dialoga, ele conversa com os demônios. Ele dá uma ordem para os demônios sair, aquele homem fica sóbrio. Aquele homem fica íntegro. Aquele homem volta novamente a ser alguém sóbrio. Quem era esse homem? Não era nada mais, nada menos que um príncipe das Decápolis. Não era um alguém qualquer. Era um alguém que tinha muita autoridade, mas agora os demônios usurparam dele a identidade dele. Então quando Pedro, voltando ao Getsemane, ele pega e ele não entende aquilo, ele pega uma espada e ele vai contra Malco, corta a orelha de Malco. Jesus vai lá, pega a orelha do chão, cola novamente, dá uma ordem. Pedro, guarda a espada. A nossa guerra agora não é contra a carne, não é contra sangue. Eu não estou sendo pego de surpresa. Eu estou sendo entregue como ovelha muda, indo ao matadouro. Quando ele chega diante a Pilatos, Pilatos fala, quem é você? Ele fala, eu tenho autoridade. O meu reino não é deste mundo.
Basta uma palavra e todo o meu exército desceria aqui. Você consegue entender? Quando você começa a entender o cenário a qual você está inserido, você não anda mais apavorado, você não anda mais assustado com notícias. Porque eu estou aprendendo, eu quero que você aprenda nesses últimos dias a viver nessa esfera de paz. A você não ser levado pelos ventos dos medos. Para você não ser levado pelos ventos das crises, para você não ser levado pelos ventos da ansiedade, mas é sobre você entender que existe um tempo certo e você está nadando do lado certo da correnteza. É você saber que existe um abraço de Deus, a qual você não está empurrando esse abraço. É você saber que as coisas estão acontecendo e irão acontecer por aquilo que você está movimentando no Senhor, porque você está na força do Senhor. Você está entendendo as coisas que estão ocorrendo ao seu lado? Você não anda mais correndo atrás de pessoas para saber se você estava certo ou errado, se é verdade ou mentira. Não, existe um rio que está fluindo. Você consegue entender? Quando você está nesse cenário, você começa a enxergar as coisas diferentes. E quando você está num cenário de escassez, você acha que amigo é aquele que chora com você. Mas quando você começa a viver um tempo de paz, com um olhar diferente, não é mais sobre quem chorou com você, mas é sobre quem consegue vibrar as suas conquistas. Amigo é aquele que consegue enxergar que você ultrapassou ele de alguma maneira, ele continua te amando e vibrando do mesmo jeito. Porque chorar com os que choram é fácil. Eu quero ver você rir com os que estão rindo. Você consegue entender? Porque tem pessoas que têm anseio de controle. De alguma maneira ela tem que segurar você naquele patamar para que ela cresça junto com você. Porque se você ultrapassar muito o nível, de alguma maneira ela tem que sabotar aquilo, porque ficou em uma distância muito, muito ruim para ela te alcançar. Eu não sei quem é você quando alguém dentro da sua casa consegue conquistar alguma coisa. Eu não sei quando é você quando um colega de trabalho consegue conquistar alguma coisa. E aqueles que conseguem conquistar um sonho que era seu. Fala comigo, vamos lá. Como você se comporta nessas situações? A paz, ela é diferente. A paz, ela excede todo o entendimento. Você começa a se alegrar, você começa a ver as coisas de outro jeito, de outra maneira. É só nesse ambiente de paz que você consegue entender todas essas coisas e você agora não vai ficar mais mendigando algumas coisas. E você só vai crescer quando você começar a entender essas coisas. E crescer agora, por favor, não esteja preso apenas às coisas materiais, mas eu falo ministerialmente também. Tem pessoas que estão estagnadas nas visões, tem pessoas que estão estagnadas no tipo de oração, tem pessoas que estão estagnadas nas revelações do livro. Os mistérios são os mesmos revelados para ela, porque ela paralisou, ela não consegue entender. Por favor, tem alguém aqui comigo nessa noite? Deus está te chamando a um dia de reencontro. Deus está te chamando para você começar a entender que tem um tempo de crescimento, mas o crescimento ele só é válido quando existe uma estrutura para suportar o crescimento. O crescimento só é válido quando a estrutura é maior do que o que está crescendo para cima. Perdão a minha redundância, mas eu quero que você entenda que a Bíblia nos compara com o cedro do Líbano. Por quê? O cedro do Líbano é uma árvore apaixonante. Porque o tempo de crescimento dela, durante os 3 primeiros anos, eu quero que você entenda isso. Ela cresce cerca de 5 centímetros em 3 anos. Você consegue entender? Mas o que me chama a atenção é que as raízes dela, nesses 3 anos, cresceu 1,5 metro para baixo. Porque ela primeiro está se estruturando, porque ela sabe que ela vai crescer. Na sua fase de adulta, ela chegará a 40, 50 metros de altura. Você consegue entender? Mas enquanto isso não acontece, ela está se estruturando. Porque tem raízes de cedro do Líbano que chega a 17 metros de profundidade. Porque ela sabe que vai haver tempos de seca. E nesse tempo de seca, ela não pode depender da chuva, não pode depender do exterior, porque ela vai buscar água no lençol freático.
No tempo de inverno, quando as árvores não conseguem suportar os ventos, as tempestades, ela sabe que a raiz dela é forte. Tem alguém entendendo? Tem gente preocupado muito em como vai se apresentar, como vai aparecer. Está esquecendo das raízes, está esquecendo das estruturas, está esquecendo das alvenarias da vida, está esquecendo dos processos que ninguém vê. Quantos livros você lê, as pessoas não sabem. Quantas vezes você ora, as pessoas não sabem. O que você abriu mão, as pessoas não sabem. Então é um tempo de você voltar a olhar para si. É um tempo de você voltar a se amar. As pessoas estão esquecendo de se amar. As pessoas estão esquecendo de... A Bíblia diz, amar o próximo como a ti mesmo. Mas como você vai amar alguém se você não se ama? Se você não cuida de você mesmo? Se você anda atropelando as etapas, os processos da vida, se você não se estrutura, quando você começar a entender isso, o cenário será diferente. Não é sobre quem se levantou, não é sobre quem está tentando roubar a sua vaga, porque ninguém ia roubar a vaga do apóstolo Paulo preso numa prisão. Ninguém queria roubar a vaga de um homem que foi esquartejado em Roma. Ninguém queria roubar a vaga de um homem que estava com o seu pescoço pronto para ser decapitado. Você consegue entender? Você consegue entender? Você consegue entender hoje aonde você está indo? Mas você só vai entender isso quando você colocar toda, não algumas partes da armadura. Quando você revestir toda a armadura fala de permanência, fala de todos os dias orar, buscar, todos os dias acreditar, todos os dias fechar as brechas, todos os dias colocar o rosto no pó e acreditar que o dia vai chegar. Hoje eu estou sentindo menos, hoje eu estou cansado, mas não importa o que eu sinta, não importa o que eu estou vendo, o que importa é a promessa que o Senhor lançou sobre a minha casa, o que importa é as promessas que está escrita na Bíblia, o que importa é aquilo que Ele falou que eu sou, e eu não vou desistir, eu não vou parar, minha armadura estará limpa e polida todos os dias ela estará brilhando. Aí você começa pelo cinto da verdade. Se você parar para observar o que o cinto faz, além do cinto segurar a armadura, ele também segura a espada. Olha como interessante. Que cinto é esse? O cinto da verdade, que o quê? Que derruba toda a mentira. Que armadura é essa? É uma armadura panoplião, é uma armadura diferenciada. O apóstolo Paulo conhecia muito bem, porque esses homens, quando vinham contra ele, vinham para poder arregaçá-lo, vinham para poder derrubar ele na pancada. Você consegue entender? Você consegue compreender? Então, a partir desse momento, eu gosto demais, porque a armadura panopliã, eu já falei isso outras vezes, mas ela na frente era muito bem estruturada, ela era feita com couro duro para poder proteger o coração, ou ela era feita de metal. Por quê? Porque ela precisava guardar o coração. Só que quando olha na armadura panopliã, atrás ela não tem proteção alguma. Ela apenas tinha como se fosse um talabá. Vou pegar aqui só para vocês verem. É como se fosse um talabá, apenas um couro atrás segurando. Por quê? Porque Deus não consegue enxergar um guerreiro dele de costas para a batalha. Deus não consegue imaginar você sendo o representante dele, o embaixador, como o apóstolo Paulo, de costas para a batalha. Porque de uma fase, porque de um tempo. Então, nas suas costas você receberá a pancada assim. Se você não entender quem está à frente, quem é o seu general, quem está te dando ordem, quem está dizendo marcha, quem está dizendo vai adiante, pode ir que eu estou contigo. Vai lá, coloque essa couraça que eu vou te levar para a frente. O cinturão da verdade, ele faz com que você sempre entenda aquilo que é. Jesus, ele sempre usava a verdade para poder desmascarar tudo aquilo que Satanás vinha contra ele. Para isso é necessário que você sempre faça manutenção dos seus equipamentos.
Para isso é necessário que você sempre faça manutenção de todas essas coisas para que você avance, para que você vá adiante. Sim, no meio dessa armadura, já falei, está a couraça. A couraça de quê? A couraça da justiça. Quando você entende que o Senhor é a sua justiça, quando você entende que o Senhor é a sua força, quando você entende que é o Senhor que está guardando você. A Bíblia diz, de tudo que tem que guardar, guarde o seu coração. Minha pergunta para você nessa noite é: você tem guardado o seu coração? Há caminhos que parecem ser verdadeiros, mas a Bíblia diz que o final dele é a morte. E principalmente quando você está vulnerável emocionalmente, você entrega seu coração a qualquer coisa. Tem pessoas que entregam o seu coração a uma série, ela se envolve tanto com a série na Netflix, ou seja lá qual for a plataforma, que ela começa a ser um co-participante daquela série. Ela começa a viver mais dentro daquele ambiente, seja novela, seja série, seja lá o que for. Dorama agora, sei lá como é. Tem pessoas que entregam o coração ao primeiro homem que vem com uma boa conversa, que vem com uma boa empatia. Tem homens que entregam o seu coração à primeira mulher que de algum jeito corresponde a um padrão a qual ele goste. Tem pessoas que entregam o coração a um trabalho. Tem pessoas que entregam o coração a um objeto. Tem pessoas que entregam o coração a um animal. Não é sobre você não amar nada, mas é sobre você entender as medidas. Tem alguém aqui comigo? É sobre você entender as medidas, é sobre você entender que as coisas são passageiras. É sobre você entender que as coisas são triviais. É sobre você entender que tudo passa. A Bíblia diz, vã é a formosura. Hoje a gente chegando já no estado dos 30 e algumas coisinhas. Você vê, tem vezes você encontra com alguém na rua e fala, rapaz, essa pessoa era linda demais, oh, que misericórdia. Aí você lembra na hora, bem que a Bíblia diz que vã é a formosura, né? Porque a beleza passa e no fundo só vai ficar o caráter. A beleza passa, no fim o que vai ficar é apenas o amor, se existir de verdade ou não. Você consegue entender? Você consegue compreender? Sabe, às vezes eu vou falar uma coisa boba aqui para você. Sabe, talvez há uns 10 anos atrás você olhava um veículo e falava, puxa, não deve existir veículo mais bonito que esse. Aí hoje você fala, rapaz, como é que eu achava esse veículo bonito? Que carro feio, que moto feia, que bicicleta feia. Você consegue entender? Porque vã é a formosura, ela passa e nossos gostos mudam, as coisas mudam. E quando você está com o seu coração guardado, quando você está com as suas emoções resguardadas, eu não estou falando para você ser um androide, eu não estou falando para você ser um robô, não estou falando para você não ter sentimentos, mas estou falando sobre você entender que é necessário você guardar esse coração, para que Deus tenha utilidade sobre ele. E Deus, ele faz algumas coisas muito loucas, ele olha para Ezequiel e diz, Ezequiel, é o seguinte, sua mulher vai morrer e você não vai nem chorar. Porque eu vou usar você como ilustração. Você consegue entender? Você não terá luto. Ai, meu Deus. Deus é que Ele conhece o teu coração. Quero que você entenda isso. Quero que você entenda isso. Ele olha para Oséias, Oséias, eu quero que você vá lá dentro do prostíbulo. E você pague para o gourmet. E você vai andar com ela abraçado por dentro de Israel. Dizendo que é a sua mulher amada. Porque é assim que eu vejo Israel. Israel tem se prostituído, Israel tem servido outros deuses, e mesmo assim eu tenho amado. Então, Ezequiel vai lá dentro e passa por todo Israel em um tempo que não era como hoje. Eu quero que você entenda isso. Depois de um tempo que ele cuida, depois de um tempo que ele trata, depois de um tempo que ele a ama, dá toda a riqueza, a veste como uma princesa, ela volta mais uma vez para o prostíbulo. Deus fala, vai lá de novo, investe tudo novamente, e anda de novo por Israel, dizendo como você ama e como você vai cuidar mais uma vez. Você consegue entender alguma coisa aqui do meio que eu estou falando? Você tem que estar muito bem resolvido. Perdão, Oséias, eu falei quem?
Ezequiel foi o cara de luta, agora é Oséias. Obrigado, Gabi. Oséias, você consegue entender? Pergunta para a pessoa do lado, você já é alguém resolvido? Se você não é, o que falta? Pergunta. Teu pai está esperando você perguntar ele aí, ó, Thalita. Vamos lá, igreja. Vamos lá. Vou encerrar aqui já. Tinha muitas coisas para nós falarmos aqui ainda, mas... Misericórdia. Tinha muita coisa mesmo. Quantos minutos? Acho que temos 5 minutos ainda aqui, só para concluir. Vamos lá. Misericórdia. Tem muita coisa mesmo. Só dá uma enxugada aqui, 1 minuto para cada. Coloque os pés firmes. Firmes aonde? Na rocha. O que é? É a sandália para você poder andar. Era o calçado dos soldados daquela época. Era o calçado a qual eles eram como uma chuteira. Eles tinham uns cravos nos pés. Para a pessoa não escorregar. Para o soldado não escorregar, porque aquele que cai no meio de uma batalha, certamente ele será morto. Mas para isso você precisa saber aonde você está andando, qual terreno você está andando. Você precisa saber qual calçado está nos seus pés. Você não pode andar mais em qualquer lugar. A Bíblia diz que o nascido de novo, ele é guiado por Deus, ele é soprado como o vento, ele não sabe para onde vem nem para onde vai, mas é porque Deus está o guiando. É porque Deus está levando ele. Não é sobre você andar em alguns territórios que isso traz. Eu quero que você entenda. Quando você não está revertido com a armadura de Deus, até um despacho que as pessoas fazem nas encruzilhadas e você passa, entidades te cercam, te levam te seguem até a tua casa. E você começa a ver coisas na sua casa caindo, quebrando, coisas deteriorando. Porque não é sobre apenas estar na igreja, é sobre estar com a armadura, é sobre estar revestido. É sobre saber por onde você está andando. Eu sou da Bahia e sei quantas vezes pessoas iam fazer festas e chamavam cantores famosos. Eles iam consagrar aquele terreno e abria vários portais espirituais para poder descer legiões de demônios. E aqueles que voltavam para casa, voltavam sobrecarregados. Você consegue entender? Não é apenas uma festa, não é apenas um ambiente, não, tudo tem resultados. A Bíblia diz que a nossa guerra não é contra a carne, nem contra a sangue, é contra principados nas regiões celestiais. É esse nível de guerra, é esse nível de batalha. Coloque o que? O escudo, porque o escudo ele protege você, ele protege das flechas das tentações. Eu te pergunto nessa noite, o que é a tentação para você? A igreja colocou um nível de religião tão pesado que é falar tentação. As pessoas só pensam em 3 coisas: sexo, roubo e prazeres. Vamos lá. Não, sexo, roubo e dinheiro. Vamos colocar isso aí. Era outra coisa que eu esqueci. Por quê? Porque isso é que a religião ela rejeita. Isso é que a religião não aceita. Mas a maior tentação do cristão hoje, sabe o que é? É permanecer. A maior tentação da igreja hoje é vencer os medos. A maior tentação da igreja hoje são as dúvidas. Pessoas não dão resposta porque estão em dúvidas se é isso mesmo que ela quer para a vida dela ou não. Então a maior tentação hoje que as pessoas têm é a vontade de desistir. Por favor, a Bíblia diz que aquele que sabe o que não deve fazer, aquele que sabe o que deve fazer e não faz, esse já está pecando. Ou seja, já são as dúvidas pegando as pessoas, mas não, eu prefiro escrachar ali, o irmão caiu, então tá vendo lá, caiu em tentação, o irmão foi pego lá no trabalho, escondendo uma ferramenta, tá vendo, era ladrão, estava lá na igreja. Mas a igreja diariamente está aí, a igreja está aí diariamente, não dando resposta a Deus. Não, isso não. Porque quem sabe do meu coração é Deus. O descarado ainda fala assim. Quem é alguém para me julgar? Porque quem sabe da minha dificuldade, na hora certa eu vou. É por isso que Jesus chama Barnabé, falei isso domingo e diz: vai lá ungir Paulo. Porque esse cara está disposto a fazer coisas que você não está disposto. Você está disposto ao que hoje por Deus? Eu te pergunto.
Você está disposto a abrir mão de que hoje, por Deus? Eu te pergunto. Aonde você quer chegar? Quando você tem esse escudo, você tem o quê? O escudo da fé. Você vai adiante. Foi com esse escudo da fé que João conseguiu vencer na ilha de Patmos. Foi com esse escudo da fé que o apóstolo Pedro conseguiu ser mandado para uma cruz e falar: não, eu não quero morrer numa cruz como meu Senhor. Pode me colocar de cabeça para baixo. Eu gosto de uma das histórias do Heróis da Fé, sobre um homem que pregava e eles falavam assim: olha, é o seguinte, a porta da prisão está aberta, mas a partir do momento que você saiu daquela prisão ali, você está negando a Jesus. E o cara fica naquela prisão durante anos. A esposa dele está grávida, ele tem um filho, e ela vai lá visitar ele algumas vezes. A porta está aberta, mas ele não sai, porque ele sabe que ele naquele momento estaria negando Jesus. Será que esse homem... Você consegue entender um amor desse? Para poder entrar numa história, para poder se tornar um herói da fé? Às vezes, gente, basta a pessoa não te cumprimentar direito, você já é suficiente para você negar a sua fé. Basta a resposta não vir do jeito que você quer, você já tem seus argumentos já suficiente. O outro é o capacete. O capacete é para quê? Para guardar a sua mente. Não vou entrar nos pontos aqui. E o último é a espada do Espírito. O que é a espada do Espírito? É a arma de ataque e de defesa. Foi aquilo que Jesus usou contra Satanás lá no deserto. Satanás, ele vinha com a Bíblia, Jesus respondia dentro da própria Bíblia. Eu quero que você entenda isso. Satanás, ele vai te dar argumentos palpáveis para você não ser aquilo que Deus disse que você é, para você não fazer aquilo que Deus disse que você é capaz de fazer, porque não é sobre apenas você ter conhecimento. Não importa se você tem a Bíblia memorizada, se você não consegue praticar. Não importa quantos versículos você sabe, se você não consegue praticar, se você não consegue se colocar na posição. Mas o principal é permanecer firme. Permanecer firme. Não baixar a sua guarda. Depois de você vestir toda essa armadura, o apóstolo Paulo fala: permaneça firme. Permaneça firme. Nós temos 3 inimigos. Quem é esses 3 inimigos? O mundo, a carne e o diabo. Temos 3 inimigos: o mundo, a carne e o diabo. E você vai ter que permanecer firme. Se você quer participar das coisas a qual o Senhor tem reservado para você, talvez você ache que você permanecer firme, você vai ter alguma recompensa na igreja, e é por isso que você não vive coisas que Deus tem guardado para você. Quem vai te recompensar quando você permanece firme é o próprio Deus. É Ele que vai mudar toda a estação da sua vida. Permanecer firme não é para você receber um título na igreja. Permanecer firme não é para você ganhar um microfone para cantar ou pregar. Permanecer firme é Deus te aprovando. É Deus mudando a história da tua casa, a história da tua família. É Deus trazendo recursos para você, porque você entendeu e você está pronto para avançar. Eu quero orar com vocês. Não baixe a sua guarda de jeito nenhum. Não baixe a sua guarda. Estamos em guerra, estamos em batalha. E o Senhor, Ele é merecedor de toda adoração. O Senhor, Ele é merecedor do seu posicionamento. Te amamos, Deus, te amamos, te amamos.